Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 26 de julho, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 16 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque os vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Essa palavra de hoje nos traz um evangelho que foi lido recentemente. Mas o que será que as pessoas no tempo de Jesus estavam vendo e ouvindo? O que será que os profetas e justos tanto desejaram ver e ouvir e não conseguiram? As coisas que estavam acontecendo com a presença de Jesus. O que Jesus estava anunciando? Jesus estava anunciando o reino de Deus. E o que eles estavam vendo? O reino de Deus sendo inaugurado com a presença de Jesus. O que eles estavam ouvindo? A pregação do Evangelho do Reino de Deus. E isso foi esperado por tanta gente ao longo de séculos e séculos. Profetas e justos não conseguiram vê-lo. Mas aquela gente estava presenciando o reino de Deus que chegara. A boa notícia, o Evangelho, é o reino dos céus que chegou. Foi esse o anúncio de Jesus, desde o início da sua atividade missionária. O reino chegou, convertam-se e creiam. A presença de Jesus está, então, salvando, libertando, restaurando. É o reino de Deus acontecendo. Suas palavras, confirmadas por suas ações, estavam instaurando o reino de Deus no meio do seu povo. E como o povo do tempo de Jesus, nós também estamos tendo a chance de ver o reino de Deus que está entre nós e também a chance de ouvir a pregação dessa boa notícia, o Evangelho. E essa boa nova do reino de Deus é uma comunicação que muda toda a nossa vida, que dá um novo sentido à realidade. Não é apenas uma notícia entre outras, uma manchete a mais. É a resposta que a humanidade ansiosamente estava esperando. É a presença, é a atuação do Messias que Israel acalentara em seus sonhos proféticos ao longo de séculos. É a revelação de algo maravilhoso. O reino de Deus está ao nosso alcance. Bate à nossa porta. Deus está cumprindo a sua promessa. Eis que faço nova todas as coisas. E é por essa razão que o Evangelho, em confirmação das palavras de Jesus, narra tantos milagres, curas e exorcismos. É o reino de Deus se instalando como luz, saúde, paz e perdão. Não se pode ficar indiferente diante desse anúncio da chegada do reino de Deus. Essa boa nova nos pede uma resposta.
nos propõe uma adesão, uma acolhida, uma conversão. Lembra o que Jesus falou? O reino de Deus chegou. Convertam-se e creiam. Então, conversão é mudar o foco e o rumo da própria vida, sintonizando-a com o reino de Deus. Crer é acolher Jesus e o seu anúncio do reino de Deus. Trata-se então de acolher Jesus, porque afinal de contas, a palavra se fez carne, a palavra se fez gente, o Verbo de Deus se fez carne, se encarnou entre nós. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, foi o que Jesus falou. Quem tiver ouvidos para ouvir. Significa que tem gente que tem ouvidos, mas não escuta. Como ele disse, tem olhos, mas não vê. É que é possível não querer ouvir, não querer ver, rejeitar a boa notícia do reino que chegou como salvação para todos. Deus nos criou livres, Ele respeita a nossa liberdade. O reino de Deus não é uma imposição que nos anula, não é uma nova ordem que nos é imposta. Resta a nós a liberdade da escolha ou da rejeição. Como diz o livro santo, diante de ti estão a vida e a morte. Escolhe. Ao amor de Deus manifesto em Jesus, só podemos responder com fé e amor. E não existe um amor obrigado, uma adesão compulsória. Só na liberdade a pessoa humana pode responder adequadamente à pregação do reino de Deus. Resumindo, tem muita gente que tem olhos e não enxerga, tem ouvidos e não ouve. Mas o reino de Deus está aí. O reino de Deus está acontecendo, na presença de Jesus, evangelizando, consolando, instruindo, libertando as pessoas do mal. Só não vê quem não quer. Só não escuta quem não quer.